Mas, Gravando. Maria Emília, trabalhei na Barbosa e Marques 24 anos, de. Nervoso. Trabalhei na Barbosa e Marques de 1984 a dezembro de 2008. Saí por uma questão de livre espontânea vontade, aposentei, queria retornar a Carangola. Trabalhei em Valadares e comecei em outubro de 84 no depósito com o Fabiano. Fui levada por uma amiga para lá, que na época aqui em Carangola, o emprego era complicado. Eu trabalhava no escritório, aí fui trabalhar no depósito de queijo, aí era tudo manual no depósito. Aí na época era todo, assim, era manual mesmo. Era embalagem, a gente tirava os queijos das câmaras frias, escolhia, saía das caixas de madeira e escolhia, olhava os queijos, via se estava coisa, aí carimbava na mão mesmo, colocava. E a gente tinha uma brincadeira que falava que quando chegava para poder encher carretas de Recife, que era uma carreta, né? Então a gente fazia aquele tudo manual, que era para a gente carregar que vinha para as filiais, a gente brincava que era a tortura que a gente tinha aqui. Então, esse era o nosso trabalho, aí trabalhei com o Fabiano. Nesse período que eu fiquei lá, o Fabiano tinha um Fabiano que fazia, que era o chefe, que era um cara maravilhoso que eu conheci. O Fabiano falou comigo assim, criou uma parte administrativa, pode-se dizer assim, que ele fazia toda essa parte de administração do depósito, tal coisa. Aí ele me trouxe para perto dele para poder ajudá-lo na parte administrativa. Aí eu saí da mesa, a gente chamava, que ele falava, era uma função dentro do depósito, que era a mesa. Aí ele criou essa função para mim lá, que era fazer uma parte administrativa. Foi o próprio Fabiano que criou. É uma função que até hoje existe ainda no depósito, só que é lógico que modernizada, né? Mas era uma parte de estatística, coisa que foi criada pelo Fabiano. Então eu comecei a preparar a parte de quadros que a gente fazia, quanto mesmo coisa que a gente hoje faz na parte de informática, a gente fazia manualmente, fazia com réguas, coisas que a gente tinha que fazer. Eu trabalhei com o Fabiano, só que aí em 86 precisavam de uma pessoa na parte de contabilidade. Aí o Hélio Amorim me chamou para trabalhar comigo, ele fez uma entrevista comigo, foi até engraçado, ele perguntando se eu conhecia contabilidade. Você é a pessoa que a gente ama contabilidade, né? E aí eu tinha terminado o curso técnico, aí o Hélio, você sabe debitar e creditar? Eu, na arrogância dos 23 anos, estudei para isso. Não saber debitar e creditar, que é o básico. Até parece que a pessoa que quer uma vaga pode responder desse jeito, né? Mas ele acabou contratando e ali eu fiquei com ele. E não sei porquê, também, 6 meses depois, apareceu uma vaga para ir para a filial de São Paulo, trabalhar na filial de São Paulo. Aí o Hélio me indicou, eu fui aprovada para trabalhar em São Paulo, só que eu não me adaptei, porque o lugar mais longe que eu tinha ido em algum lugar da minha vida tinha sido uma cidade a 30 quilômetros daqui, nunca tinha ficado longe da minha família para nada. Aí eu não fiquei, retornei. Quando eu retornei para cá, eu tinha um senhor que trabalhava aqui, que era o Benhur. O Benhur fazia um trabalho de ativo imobilizado. Nesse ativo imobilizado era um controle todo da empresa e era um trabalho também manual, que a gente não tinha nada, porque o computador não existia, a gente não conhecia computador. Em 84, você imagina que você tinha nada, o computador estava começando isso, não tinha nada, você imagina, todo um controle feito manualmente, era todos em ficha, não tinha nada. Então você imagina a empresa, no tamanho da Barbosa e Marques, uma parte toda ela feita manualmente. Então esse Benhur, que já tinha passado, conhecidíssimo, o Benhur pegou e falou assim, não, você tem uma pessoa que eu gostaria de, estava aposentando, se retirando da empresa, você tem uma pessoa que eu gostaria de ensinar o meu trabalho, seria para Maria Emília. Aí eu dei sorte na vida também. Aí o Benhur pegou e me ensinou o trabalho, eu comecei a trabalhar com ativo mobilizado, fui aqui responsável pelo setor de ativo mobilizado da empresa, Barbosa e Marques. Aí
Fiquei trabalhando, fiquei bem. Quando foi em 86, fiquei até. Aí fiquei de 80, foi em 89. Fecharam o escritório aqui, nós éramos 25 pessoas, a contabilidade era toda anual. A gente tinha umas máquinas enormes que a gente trabalhava, que a única coisa que a gente tinha de mais. Imagina uma contabilidade de uma empresa que a gente espalhada com várias filiais, e a gente fazia tudo aquilo, era na máquina de datilografia, e tinha uma máquina que a gente fazia os diários, que também eram manuais, livros enormes que a gente colocava, passando, não sei se vocês, gelatina, um desses nem devem saber, que isso é coisas históricas. A gente fazia aqueles diários na gelatina, então a gente colocava umas máquinas que a gente ia digitando aqui, eu falo digitando agora. A gente datilografava aquilo na máquina, as máquinas faziam aquelas coisas nas folhas, a gente recortava aquilo, fazia, que era um trabalho imenso. Então, no escritório, a gente era 25 pessoas para fazer um trabalho contábil. Aí, quando foi 80, fecharam aqui e mudaram a matriz para Valadares. Foi todo mundo embora. O Hélio Amorim, que era o contador na época, que é o meu grande mentor da área contábil, cara que eu tenho uma admiração enorme, na época falou o seguinte: ó, posso ter o São Humberto Max, aí falou assim, você pode levar 2 funcionários. O Hélio me levou, eu e a Silvina, foi eu e a Silvina na época para lá. Aí começamos, fomos para Valadares, fui para a matriz, começamos todo um trabalho de informatização da... Foi, amor. Isso. Aí chegamos aí em 89, a contabilidade foi para a matriz, mudou para Valadares. E aí foi eu, o Hélio e a Silvina informatizar a contabilidade. Agora imagina uma contabilidade aí de totalmente manual para ser informatizada, né? Então a primeira coisa que a gente chegou lá era, o Luiz Fernando estava começando, que a gente fala que foi uma coincidência, que era, não foi, aliás, uma coincidência que não foi uma coincidência, né? Porque o Luiz Fernando passou, foi o primeiro ano do Luiz Fernando como diretor da Barbosa e Marques, e ele já estava começando um projeto de informatização da Barbosa e Marques. Ele começou plantando essas partes de informatização, e a gente chegando sem conhecer nada de informática. Então aí foi o trabalho que foi começar a ser feito, de preparar, e a gente quando saiu daqui, então o meu trabalho, depois de a gente chegar lá, a gente tinha um trabalho de um digitador, tinha a profissão de digitador, que a gente fazia o trabalho, falava com o digitador e preparava a documentação para o cara digitar à noite. Aí onde veio a diferença, que aí na minha curiosidade eu fui poder falar que eu ficava com o cara depois, mais tarde, para o cara me ensinar como é que ligava, tal, não sei o quê. E fui trabalhando, e aí fiquei estudando, na época eu fui estudar, preparar para estudar, e nisso eu fiquei até com o Hélio, trabalhando com o Hélio foi me ensinando as coisas, me preparando, até 94, quando eu assumi a contabilidade da Barbosa e Marques, em 94. 94, aí o Hélio me preparou durante esses 5 anos, que ele já tinha intenção de voltar, de retornar a Valadares, de Acarangola, né? Então o Hélio me preparou, e a Barbosa e Marques me possibilitou de estudar e fazer cursos de preparatórios, né, para a função. Não sabia disso, como diz o Luciano, que não queria me assustar. Mas não foi fácil, porque ficar longe, já não tinha ido na primeira vez para São Paulo, eu não queria. E eu já estava voltando, e eu queria, todo final de semana, eu voltava para casa. Aí o Luiz Fernando foi importante nessa ficar lá, porque o Luiz Fernando sempre falou comigo que ele até que me chamou um dia, quis voltar 2 vezes. Aí o Luiz Fernando me pediu para... Você fica 3 meses sem ir lá. Se mesmo assim você quiser, a gente facilita tudo para você. O Luiz Fernando se tornou um amigo. Eu tenho uma relação com o Luiz Fernando e com o Eládio, que pessoal, assim, os dois não são, claro que profissional, que são o dono da empresa, são coisas, mas a gente teve uma relação bem próxima, de amizade mesmo. Eles foram companheiros do Eládio, então, Eládio é meu amigo mesmo, Eládio é um cara que
Ele, quando chegou, foi uma das coisas mais engraçadas, assim, que relógio, quando a gente chegou, a gente achava o relógio muito... o cara chegou, muita gente achou que o relógio já chegou, muita coisa. O relógio, quando chegou, a gente achava que o relógio estava vindo de Belo Horizonte, e a gente é meio achando... Porque a Barbosa sempre foi uma empresa que ela sempre... As pessoas... a vantagem da Barbosa Marques foi essa. Ela sempre valorizou demais os funcionários dela. Porque às vezes, assim, igual eu mesmo, no meu caso, eu sempre trabalhei... A Barbosa Marques foi minha terceira empresa. Então eu sempre trabalhei assim, trabalhei numa empresa. Quer dizer, com 23 para 24 anos, quando eu comecei na Barbosa Marques, eu trabalhei numa empresa 2 anos, numa outra 2 anos, cheguei na Barbosa Marques, fiquei 24. Então a maioria das pessoas acha que é comodismo, mas não é, quer dizer, eu fiz muita coisa nesses 24 anos dentro da Barbosa Marques, eu fiz várias coisas diferentes dentro da Barbosa. E a Barbosa sempre fez questão de que a gente conhecesse todos os funcionários dela, e os funcionários antigos dela estavam sempre lá para que a gente admirasse os funcionários antigos. Ela sempre... Seria uma referência? Sempre, todos eles, assim. Então, em festas, por exemplo, faz questão de que a gente tivesse contato. Às vezes até as gerações se confundem. Às vezes a gente está conversando, às vezes alguém que a gente encontra fala assim, quando a gente trabalhou junto, a gente não trabalhou junto, só que a gente encontra, dizer, tanta referência de um com o outro, que acontece isso. Eu acho que às vezes, eu não sei, eu estou falando isso até 2008, às vezes a gente tem contato, a gente encontra, mas eu acho que eu acho que essa a grande importância da Barbosa sempre foi essa, é valorizar os funcionários dela e os antigos funcionários dela, porque a gente tinha uma brincadeira que a gente fazia que a história da Barbosa Marques não era nos arquivos dela, eram as pessoas dela que ela vinha contando histórias e passando para o que vinha. O Humberto veio trazendo e fazia questão disso, quer dizer, os documentos não eram jogados fora, não era porque eram documentos fiscais, eram documentos para ser guardado mesmo para a história e a gente passando para coisas. Então, assim, muito, não sei mais se eu estou conseguindo me fazer entender, mas Vamos voltar no primeiro dia de trabalho, no queijo. No queijo. Explica mais qual que era esse trabalho. Era ir lá, pegar, trazer, carimbar? O queijo era assim. Tinha a câmara fria. Aí nessa câmara fria, ficavam guardados os queijos, embalados, claro, vinham embalados, que vinha da fábrica, os queijos já embalados. E ficavam guardados na câmara fria em madeiras, em caixas de madeira. Essas caixas de madeira vinham trazidas num carrinho, também madeira, esses carrinhos, iam colocadas numa mesa comprida, onde ficavam pessoas, 4 de um lado, 4 do outro. Aí ela vinha, ficavam 4 garotas de um lado, 4 garotas de um outro. Aí a primeira pessoa que trabalhava, que era o rapaz, vinha abrir essa caixa, vinha uma primeira pessoa, que era uma mesa mesmo de operação, retirava esse queijo da caixa, olhava esse queijo, ver se tinha algum sujo, alguma coisa, algum bolor, algum cisco, alguma coisa nesse queijo, passava para a segunda pessoa que dava mais uma olhada nesse queijo. Aí a terceira pessoa carimbava esse queijo com data de publicação e a data de validade. A quarta pessoa colocava dentro da caixa própria, para ser condicionada, e aí essa caixa era fechada, colada, para poder ser despachada, para poder colocar num outro carrinho para ser despachada. E chegava a fazer esse trabalho, quantos queijos por dia passavam em cima da mesa lá para vocês? Quer dizer, uma caixa depende do condicionamento, assim, porque vamos supor assim, uma caixa de queijo depende do tipo de queijo, né? Por exemplo, um queijo prato, por exemplo, às vezes uma caixa pode vir 12 queijos, então não dá para mencionar que vai ter o tipo de queijo e a quantidade de queijos que vem. Por exemplo, às vezes o queijo copocó, por exemplo, que é um queijo redondo, cabe só 3 ou 4 na caixa. Então, mas tudo vai depender da carreta. Uma carreta, por exemplo, são 12 mil, uma carreta carrega 27 mil quilos de queijos. Então, você vê, 27 mil, agora você imagina, a carreta, tem que sair a carreta.
Um dia que vocês estavam trabalhando nesse queijo, de olhar, de carimbar, chegou algum diretor para vocês lá conversar, para dar uma supervisionada? Quem era na época responsável era o Antônio Maurício. O Antônio Maurício era o gerente de produção. Então, quem vinha pra gente era o Antônio Maurício, que era o que tinha o Fabiano, que era responsável pelo depósito, e o Antônio Maurício era o gerente de produção. Então, na hierarquia, a gente respondia ao Antônio Maurício, que assim, no caso o Fabiano, que era a pessoa que vinha para poder olhar pra gente, na época era o Antônio Maurício, que era na hierarquia. Então, a gente não chegou a ter contato com diretores, essas coisas. Para ter, não teve. E quando você estava em Valadares? Em Valadares, aí eu já fui diretamente com o Luiz Fernando, para Valadares, para o Luiz Fernando. E o meu contato direto maior foi com o São Humberto. Aí eu trabalhei com o Luiz Fernando, com o diretor, que era muito, e com a área contábil, o São Humberto. Foi meu contato com o São Humberto, que era maior com o São Humberto que com o Luiz Fernando, porque o São Humberto é que teve que São Berta que acompanhava mais de perto a parte contábil, de relatórios, de coisas. Como é que era a conversa sua com eles? Não, o São Berto, primeiro assim, a minha primeira, que é uma coisa histórica, que é umas coisas que toda festa a gente quando encontra, é engraçado, porque assim, o Hélio, logo que foi falado, que o Hélio ainda ficou comigo assim, uns 3 meses, logo depois da notícia que ele ia sair, que eu ia assumir a contabilidade, o Hélio falou comigo, olha, eu quero só te falar uma coisa. O Hélio Amorim, né? O São Berto é o seguinte, se você errar, você não minta. Você sempre fala com o São Berto, errei. Porque o São Berto é uma pessoa muito atenta, o São Berto é uma pessoa... Você vai falar alguma coisa, ele vai voltar, ele vai continuar no assunto, e ele vai voltar e vai perceber alguma coisa que você mentiu. Então, você não mente para ele, tá? Aí eu peguei e falei assim, ok. Aí, na minha primeira reunião com o São Berto vinha, o São Berto fazia reuniões, assim, semestrais. Ele vinha do Rio de Janeiro e fazia reuniões com o pessoal, né? Poxa, era a minha primeira reunião como contador, eu não ia decepcionar, né? Eu tinha que fazer bacana, assim, né? Aí ele pegou... tá, apresentei lá, eu tive a reunião com ele, com o Luiz Fernando, eu lá naquela sala legal lá. Aí ele virou e falou assim, logo no início da reunião, o relatório, um relatório enorme, assim, você conseguiu fazer, você fez? Eu falei, fiz nada, não tinha feito não, né? Aí ele fez o relatório, eu fiz, aí ele chegou e falou assim, fez? Eu falei assim, fiz sim, prontinho, aí ele falou assim, ok. Aí terminou, aí a gente continuou a reunião, né? Aí no final, ele falou assim, ele falou comigo, tá, então você faz o seguinte, você manda pra mim por e-mail. Aí eu fiquei assim, como era possível por e-mail, não dava tempo, nem se assim. E eu gastava uns 3 dias pra fazer o relatório, não tinha a menor condição de mandar. Ele olhou pra mim assim, já meio assim, rindo, já sabendo que eu não tinha feito, né? Você manda pra mim por e-mail. Aí eu fiquei, eu menti pro senhor. Gente, como é que eu penso que é contador de empresa? Vira pro diretor e fala assim, eu menti pro senhor. Eu juro, então, olha assim, então, é uma coisa que quase todo mundo que ficou sendo uma coisa histórica, assim, mas todo mundo fala assim, eu menti pro senhor, quase todo mundo sabe dessa história. E ele falou o quê? Ele falou assim, eu já sabia que você tinha mentido. Aí alguém fala bobagem. Ai, meu Deus do céu, desculpa, mas é muito engraçado até hoje, eu acho graça disso. Desculpa, gente, mas foi engraçado. Eu fiquei tão sem ação, eu vou mentir. Eu falei, então, eu menti pro senhor. Aí ele falou assim, eu sabia que você tinha mentido. Então, quer dizer, hoje, às vezes, a gente, assim, uma vez a gente está conversando, todo mundo, ninguém esquece disso, quer dizer, isso foi em 94, isso foi em 95, quer dizer, a gente às vezes está conversando, eu menti pra você, todo mundo, ninguém esquece disso, porque foi realmente ridículo isso, foi tão ridículo isso. Mas assim,
Mas o Humberto, assim, foi uma pessoa que me ensinou muito mesmo. O Humberto ele é uma pessoa muito severa, o Humberto ele é rígido, mas é assim. Basta você trabalhar com ele, ele não tem problema nenhum em ensinar. Ele ele procura as coisas, ter relatórios, se ele gostar do trabalho, também não tem problema nenhum em elogiar, de trazer. Então eu cresci muito com o São Humberto. E ele via coisas assim, por exemplo, se ele achasse, e ele é um tipo de pessoa assim, que ele é o tipo de profissional que ele quer que o profissional que trabalha com ele cresça. Por exemplo, se ele olhasse algum tipo de curso, que ele olhava e falava assim, Marimires, você tem que fazer o curso tal. Então ele vinha, ele falava assim, pode fazer. Então não olhava cursos para mim poder fazer esse tipo de curso. Eu preciso muito curso. Eu profissionalmente, o Barbosa me ensinou, me deu uma bagagem muito grande em termos disso. E ele também, o feedback foi muito bom com ele, assim. Eu tive muita chance mesmo de trabalhar com pessoas muito boas mesmo. Eu coloco pessoas, o Fabiano, que foi uma pessoa que eu tenho, o Hélio Amorim, o São Humberto, são pessoas que eu coloco como pessoas que eu tenho. Benhu, porque o Benhu, amigo é mais complicado para você falar assim deles. O Benhu, se alguém conheceu o Benhu, que foi o Benhu, você já pensar bem. Um cara, você pegar uma pessoa que tinha acabado de chutar uma oportunidade de ir para... Poxa, tinha 6 meses que eu estava no escritório. O cara me mandar para gerenciar uma filial em São Paulo. Eu chutar essa oportunidade. E depois o cara vem aqui, vai aposentar. Não, então eu estou ensinando para a Emília que fala, já foi uma sorte pra caramba. Mas como diz o Elá, diz que não existe sorte, existe competência e oportunidade. Então, né? Verdade que sorte não é muito complicado. Mas alguma história com o diretor, com o Fernando, São Humberto, alguma história? Eu tenho. Mentir pro senhor, alguma... Tem muita história. A gente tem histórias, de festas, a gente, por exemplo, de uma que pra gente que é super legal, que a gente foi para uma inauguração de um laticínio, Mendes Pimentel. A gente foi para a inauguração de um laticínio em Mendes, uma cidadezinha, tinha um laticínio na época, um posto de resfriamento, na verdade. Aí alugou um ônibus, foi uma galera para Mendes Pimentel, assim. Aí eu só como é que é o nome, só que eu tenho que lembrar o nome dele. Aí nós somos uma turma, foi lá uma turma do Laticernando, foi uma turma de diretor, então nós somos uma galera conversando, todo mundo guiadas para conversar para lá e... mas aí não é legal. Deixa eu te falar, não. Isso aí não é bem, não. Mas assim, histórias assim, mas tem muita história bacana, assim, mas não é bom ficar falando. Não sei, né? Tem uma que envolve outras pessoas, assim, não é? Quando é mais histórias da gente é legal, mas quando envolve outras pessoas é mais complicado para poder ficar falando. Em relação ao serviço, então, a senhora falou que tem um amigo que passou para a senhora o trabalho. A senhora saiu de lá. Como é que foi o seu tratamento com a pessoa que entrou no seu lugar? O mais interessante, assim, até que com a pessoa com que eu saí, com que eu saí, não tive nem muita oportunidade de passar o trabalho. Porque já veio um contador, na época já veio um contador com uma bagagem muito grande de Belo Horizonte, e eles acho que não teve necessidade de eu passar o trabalho ou ele não achou necessário de passar alguma coisa para ele na época. Talvez então o trabalho não, mas e o relacionamento? Como que é? Eu não tive com ele, eu saí, o relacionamento eu tive com ele 1 mês, talvez. Você não teve tempo de explicar como era a família Barbosa lá? Não tive.
Com ele não. Agora, mas assim, o mais interessante lá foi que as pessoas com quem eu trabalhei, foram várias pessoas com quem eu trabalhei lá, que foi mais legal, porque assim, eu hoje tenho contato com todo mundo com quem eu trabalhei, pessoas que trabalharam comigo e fizeram contabilidade para trabalhar comigo, que hoje estão assim, um trabalha, hoje é contador da Unimed, hoje não sei o que, são contadores e tal, mas esse que hoje nem tem contador lá mais, né, o que ficou o que ocupou a função que eu exercia lá, o Sérgio não é mais contador, é outro, eu acho que é Alexandre agora lá, né. Quando a senhora chegou na Barbosa Marques em Valadares, o que você pensou assim agora? Em São Paulo você tinha ido e voltado, né? Aí chega numa fábrica que virou matriz. Quando eu cheguei na Barbosa, no depósito, na verdade eu queria trabalhar, porque quando eu cheguei primeiro que eu era gerente num escritório, gerente numa empresa pequenininha, eu administrava uma empresa pequenininha, assim, pequena, mas trabalhava no escritório. E de repente eu tenho que mudar para um trabalho braçal, para mim aquilo foi a coisa pior que já podia ter acontecido na minha vida. Na minha opinião, tinha sido. Eu falei assim, nossa senhora, tinha um emprego administrativo, eu tinha 4, 5 pessoas que trabalhavam comigo, e eu, na verdade, agora estou trabalhando num trabalho de braçal. Então, quando eu cheguei na Barbosa Marques, foi essa a minha sensação, porque foi um momento que para mim foi um dos meus momentos mais tristes, mas que, na verdade, não foi o que aconteceu. Quer dizer, que talvez tivesse que acontecer isso tudo comigo mesmo, porque, você imagina, a cidade era pequena, era Rio de Família, né? Aí, quer dizer, aí quando eu cheguei na Barbosa Marques, nessa época, pro depósito aqui, aí eu peguei e falei assim, aí era o emprego que tinha e a Barbosa começou. Agora, quando eu cheguei no escritório, que aí eu fui trabalhar exatamente em 86, ali para mim foi uma realização mesmo, de sonho mesmo, porque a Barbosa, aqui em Carangola, a Barbosa era o local ideal para você trabalhar, porque a gente primeiro era uma empresa que tinha credibilidade, era uma empresa que tem credibilidade, e você podia trabalhar lá, que era difícil para você entrar lá, porque as pessoas trabalhavam, e sabe, quando você ficasse lá, se você trabalhasse bem, era um emprego que você tinha estabilidade para você trabalhar. Então, aí quando eu cheguei no escritório para trabalhar, e era bom para você trabalhar, e um ambiente bom, e você tinha muitas amizades, assim, que você fazia, porque era uma turma grande, a gente fazia as festas aqui, aqui a gente tinha, primeiro, porque a empresa era aqui, o escritório, além do escritório, funcionava aqui. Tinha um escritório que funcionava, tinha 25 pessoas. Funcionava uma distribuidora de bebidas, que era representante, era as marcas aqui, era representante da Brahma, na época. Tinha o depósito, tinha uma fábrica de queijo parmesão, tinha uma fábrica de gelo, ainda tinha uma tipografia. Logo acima do escritório tinha uma sede onde ficava toda equipada, era um salão que era para os funcionários, que era um salão que vinha com cadeiras, era toda equipada, um salão de festa que os funcionários usavam. Depois acima tinha um campo social que era para o pessoal que jogava bola, podia fazer o quê, todo social, com holofotes, que as coisas pessoal. Então a gente tinha uma área de lazer mesmo. Então as festas eram espetaculares lá. Então os funcionários, quer dizer, a gente podia comprar cerveja, porque tinha distribuidora de descontar em folha. Tinha sede. Tinha sede. Tinha local, tinha cerveja e desconto em folha. Rapaz, ainda recebi em dia, a gente podia coisa melhor do que aquela, não tinha. A vida daquela que todo mundo queria ter, ué.
E com turma ainda. Eu tinha uma vida, mas era legal mesmo. Então era assim, e a Barbosa pensava nisso, e a turma era animadíssima. Então a gente, nossa senhora, aqui tem aquela história maravilhosa e o mais assim, todo mundo que trabalhou junto, se tivesse uma oportunidade de ver assim, todo mundo que trabalhou junto, ninguém se desligou. A gente encontra e a gente começa a conversar e é a mesma coisa. A gente encontrou no carnaval desse ano, teve uma esquenta de uma turma. A gente encontrou gente assim, que a gente trabalhou, quando eu trabalhei aqui no escritório aqui. Mas, gente, você tem que ver a gente rindo, a gente fez música. A gente fez música. Do facão, quando cortou aqui, quando o São Berto fechou aqui, né? Que estava fechando. Porque esse é turma, gente. Turma é assim, desse jeito mesmo. Aí quando chegou que cortou, que estava fechando aqui, um montão de gente indo embora, a gente fez uma festa de fechamento do escritório, a gente fez uma musiquinha, uma paródia assim, que o São Bento vinha com o facão e estava cortando os cabelos. Canta a música. Não, agora eu não lembro mais isso, não. Você entendeu? Então, quer dizer, a gente fez uma paródiazinha, então a gente cantando aqui no carnaval, lembrando da música, quer dizer o quê? Então, é muito bom quando a gente encontra todo mundo para reunir. Então, a gente manter isso, é muito legal. As histórias, a gente lembrar a gente encontrar essas galeras, assim, acho que se a Barbosa mantiver isso, ela vai durar mais uns 200. Só um pouquinho. Então vamos relembrar algumas histórias, dessas tantas histórias, algumas que vêm à mente da senhora. Uma história que é legal de contar, que eu estava começando até a falar que era da história legal para contar, de Mendes Pimentel, que é uma história que é história mesmo. A gente, indo para Mendes Pimentel, o Fernando resolve, tinha um posto de resfriamento que ia ser inaugurado lá. Fernando, nós temos que precisamos captar leite e tal, então nós vamos fazer uma festa lá. E mandou fazer churrasco, as coisas todas, vamos no ônibus, chamou todo mundo, o staff dele lá, para poder prestigiar mesmo o posto, porque estava precisando captar leite e tal. Aí foi aquela turma, a gente fazendo farra no ônibus e tal. Aí tinha um funcionário, e ele assim, esse funcionário antigo, né? E ele, nossa, eu lembro quando eu passei por esse caminho aqui, isso aqui não tinha nada, não tinha estrada não, isso aqui passava isso aqui era do burro, passava isso aqui era cavalo. A gente é mesmo, meu ônibus ia. Nossa, estou lembrando dessa ponte aqui, eu passei nessa ponte aqui para levar pagamento, aqui no cara com essa sacola aqui, estava cheia, passei muito sufoco aqui. Aí estamos andando, caminho de estrada ruim. Quando a gente já tinha andado muito, assim, umas 2 horas, uma estrada horrível. E eu falei, nossa, já passei aqui demais, aqui, nossa, isso aqui era puro mato, isso aqui era horrível que eu passando aqui. Isso aqui, nossa, atravessei, isso aqui foi a pé. Aí o motorista, vamos ter que voltar, porque nós erramos o caminho. E ele já tinha passado. Aí chegamos de investimento. Aí chegamos lá em festa e tal. Rapaz, aí toma cerveja pra cá, eu costumo. Tem certas coisas que não combinam, né? Aí estão chegando lá e tomam cerveja pra cá, tomam cerveja pra lá. Aí começou a chover. Aí tinha uma menina toda. Gente, e todo mundo olhava pra gente assim, e o Luciano falou que a gente tinha que entrosar com o pessoal, conversar com o pessoal, fazer bacana, né? Mas o pessoal não conversava com a gente, assim, nem a gente tentando conversar e nada. Aí tinha uma menina toda arrumadinha, com a sombrinha. Ai, meu Deus, o que fiz eu? Peguei a sombrinha da menina, comecei a dançar frevo. No meio daquele povo, deixei a menina só, vem cá, dança aqui, gente. Até hoje você não quer me matar. Eu deixei a menina coisa e pegava, você não acredito que você fez aquilo dançando frevo, aquela coisa ali no meio, e dançando, arrancando a sombrinha dos outros, no meio de uma galera lá. Acho que o pessoal também fechou o posto, graças a Deus, eu nunca mais voltei.
Graças a Deus. Nunca mais voltei lá. Também cerveja, churrasco, depois de dar aquele tempo todo. Mas entrosei com o pessoal. Ninguém nunca esqueceu de mim lá, certamente. Não deve ter esquecido, não. Esse cara era muito engraçado. Mas são as coisas assim, essas doideiras assim, que a gente fazia normalmente. Mais uma festas. Com alguma outra com o senhor Humberto? Sobre trabalho, sobre prestação de contas? Não. Deixa eu ver aqui. São Beto. Eu acho que não. Do São Beto, eu acho que não teve uma história assim mais. Não, com ele não. Acho que. Algum outro diretor? Um gerente? Estou tentando pensar aqui. Pensar aqui se teve alguma coisa assim, nem que seja alguma coisa relevante assim com alguém. Deixa eu pensar se teve alguma. Só nem que seja. Quando a senhora era criança, então, quando a senhora pensa, né? Quando a senhora era criança, e só sempre foi aqui de Carangola, né? Uhum. O que a senhora ouvia falar da fábrica, da Barbosa e Marques, quando criança? Não, então tá bom. Essa é a parte horrível. Essa parte é horrível, hein? Bom, não é bom essa parte não é bom colocar, não. Pode falar, conta, para saber, né? Não, porque assim. A minha família nós somos sempre uma família muito politizada, assim. E aqui, a Barbosa Marques sempre teve um conceito de Carangola, a Barbosa Marques tinha um conceito muito legal aqui. Então a gente... Politicamente. A Barbosa Marques. Por qual sentido? Porque a Barbosa era tratada como a Barbosa era o que a gente achava de atraso para a cidade, assim. Porque a gente achava que a cidade não crescia porque a Barbosa não permitia que outras empresas viessem para cá. Assim, entendeu? É isso que chegava no ouvido da senhora? Não, isso era o que a gente vivia. Exatamente isso. Isso era menor, né? Era menor, tal, que não sei o quê. Então esse era o pensamento. Então, do que a oposição, diria assim, dizia aí na época, assim, tal. Mas, na época a gente não precisa. Então, por exemplo, mas vou contar uma história. Mas tinha várias fábricas da própria Barbosa. De macarrão. A fábrica de macarrão era da Barbosa. Então. Eu falei assim, não via outras fábricas, mas tinha outras fábricas aqui. Não. Só tinha se fosse da Barbosa. Da Barbosa que eu andava. Mas igual, por exemplo, aí que é interessante, porque aí, por exemplo, como a minha família era atuante, assim, em termos políticos, aí o Zé Cláudio Valadão, não sei se vocês vão entrevistar. Já ouviram falar. Mas já ouviram falar. O Zé Cláudio Valadão, que comandava a parte aqui. Aí eu fui contratada para trabalhar no escritório com o Fabiano. Chegou a época de política, mas eu não me envolvi em política. Então, mas aí a família já era conhecida por isso mesmo. Aí o Zé Cláudio pegou e logo que saiu o assunto e tal, qualquer coisa, aí o Zé Cláudio me chamou numa sala completamente imponente tal, e chegou, falou assim, não, aí falou com o Fabiano, preciso que a Marimília venha aqui. Fabiano, eu tinha pouco tempo lá, eu entrei em outubro, foi logo em novembro. Fabiano, quer falar com a Marimília por quê? Marimília, o que você fez? Eu nada, mas o Zé Cláudio chamando lá, o Zé Cláudio não chamava ninguém, eu quero falar com ela sozinho. Aí o Zé Cláudio falou assim, não, estou sabendo que você está fazendo campanha política dentro do depósito. Eu falei, eu? Então as coisas eram... Eu falei, não, não estou fazendo campanha política dentro do depósito, não. Eu falei, não, tá assim. Tá. Então, quer dizer, aí a coisa já era complicada, assim. Então, politicamente, não era uma coisa bacana, assim. Então, às vezes, assim, então... Você não me perguntou, não foi isso, né, que você perguntou? Eu me enrolei. Então, isso não vai pagar, não dá? Não, isso tudo... Veja bem, eu queria saber qual era a sua visão, quando criança, da Barbosa e Marques. O que atrás das paredes... Porque você tem um conhecimento lá dentro. Depois que a senhora entrou, a senhora viu que as coisas são diferentes.
Então, antes da senhora entrar, o que né, a minha visão era exatamente essa. A senhora né? correu para trabalhar, só foi trabalhar lá porque é uma empresa que surgiu, era uma empresa que pagava em dia, né, tinha esse controle. Então, quando a senhora entrou, só teve uma outra visão. Eu quero saber qual é a visão de fora. A visão de fora minha era exatamente essa. A gente achava que a Barbosa Marques era o atraso da cidade. Quando, na verdade, essa era a visão que se tinha e que hoje, infelizmente, que ficou um pouco enraizado nas pessoas mais antigas. Que, inclusive, se tiver o Marília, que surgiu depois, que é uma outra empresa que está aqui e tal, que é também de laticínios, que surgiu depois da Barbosa Marques. A Barbosa Marques chega a ser até um pouco, hoje, que depois que eu trabalhei na Barbosa, chega a ser até um pouco injusto. Porque essa visão ficou um pouco meio enraizada, assim, sabe? Na empresa, assim. Nas pessoas, assim, as pessoas mais antigas ficou com esse tipo de coisa, que ficou meio histórico isso, veio trazendo isso. Que parecia... inimigos políticos declarados? Sim. Teve que eram duas correntes só na época, né? Então, ou era a favor ou contra, e a Barbosa apoiava na época a parte de situação. Então, eles achavam que a Barbosa estava na coisa. Então, que se a Barbosa Marques não aprovasse qualquer empresa, não vinha. E isso ocorreu. Então, a visão que tinha era essa. Então, na época, o que se esperava da Barbosa Marques, da empresa, não pensava em Barbosa Marques. E aí, até eu ter uma visão dessa é meio complicado, porque meu irmão trabalhou no Barbosa Marques, na fábrica de sabão. Trabalhou muitos anos na fábrica de sabão. Lá, o irmão mais velho trabalhou. Mas era essa visão que você tem assim. Então, quer dizer, aí depois quando você entra na empresa, aí que você vive tudo isso, eu falo mesmo, porque quando eu fui embora e eu voltei, meu sonho sempre foi ir voltar e ir embora e um dia voltar para ter a casa que eu tenho hoje, mas a minha mãe estaria viva nesse meu sonho, né? Felizmente, esse sonho teve um atraso de 2 anos, assim. Mas era o meu sonho, infelizmente. Mas tudo bem. Isso aí não... E a parte social da Barbosa? Mesmo com a parte social, as pessoas ainda achavam que ela estava travando a cidade? Mas é a visão estreita. Aqui, as pessoas, infelizmente, aqui, elas têm uma visão estreita das coisas. A cidade aqui, ela é assim. Mesmo hoje em dia aqui, eu acho. Depois que você vai embora, eu falo, tanto é que eu falo hoje com os meus sobrinhos, falo hoje com pessoas, com os meninos que trabalham aqui, vai embora. Eu falo isso hoje. Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, você dá um jeito, caminha. Vai viver primeiro, se tiver que voltar, volta, mas... Mais uma história? Eu acho que eu não estou lembrando de nenhuma. Tô lembrando. Luiz Fernando? Mas o Luiz Fernando, a gente tem histórias mais de pessoal, assim. A gente tem muita história pessoal. Então, não sei se é de bom tom, assim, pra gente conversar, de falar. Mas o pessoal que não misturava com a fábrica, os negócios? A minha história com o Luiz Fernando é porque, igual eu te falei, a gente tinha até contatos profissionais e faziam coisas profissionais, porque ele era o diretor lá na época. Mas, profissionalmente, assim mesmo, o meu contato maior era com o São Humberto, que eu respondia quase que diretamente ao São Humberto, né? Assim, então, eu não estou tentando lembrar aqui se eu tenho alguma coisa que eu possa, nesse relacionamento com o Fernando, que a gente teve, eu quero ver se alguma coisa que eu não misture a coisa pessoal com... A gente viu tanta coisa, não é possível não ter uma coisa mais marcante falar com o Luiz Fernando, que eu quero ver uma coisa que não dê para poder... Que não dê para misturar, que eu quero uma coisa que não dê para misturar isso, entendeu? Ele, como, por exemplo, eu não estou falando muito do Eládio, por exemplo, que é uma coisa
O Elade, que é uma coisa, que é um capítulo à parte na minha vida, ainda Barbosa. O Elade é um capítulo à parte. O Elade eu não. Aí eu quero dizer. O Elade tem uma coisa que eu separo. Você vê que eu não falei no Elade, praticamente. E. Agora eu estou pensando uma coisa com o Luiz Fernando aqui, mas o Luiz Fernando fizemos história lá dentro. Estou tentando lembrar alguma coisa. São Berto chegava de surpresa no serviço? Ou... Não, São Berto, quando ele vinha, ele era preparado, toda uma agenda toda preparada. Ele não chegava, ele vinha para ficar 15 dias. Aí era uma agenda toda preparada antes, porque já a venda não dava para ele vir. Então ele vinha, ele trabalhava, ele fazia com todo o staff dele essa agenda, para poder, para ficar reunido, né? Que ele pegava todos os assuntos com todo mundo, né? Aí era desde a parte administrativa com a parte de produção, né? De produção, né? Então aí ele ficava 15 dias dentro da empresa, eram os 15 dias do terror. Que aí todo mundo ficava louco. Todo mundo chamava que era 15 dias de terror. São Berto chegou. Todo mundo ficava doido, ninguém ficava normal quando o São Berto estava lá. Nossa, essa fora boa era show. Gente, isso ali. O homem era terrível. O homem era massa, não. São Berto, né? Quando o Berto Marques chegava, meu filho, naquela empresa ali era não é fácil, não. Porque São Berto nunca supervisou nada para ninguém mesmo, não. Eles falavam assim, eles brincavam assim, você é protegido São Berto, você é protegido assim, não sei, se você é protegido desse jeito, São Berto ali era. Mas ele é, não, porque ele é, mas é rígido, mas é justo, sabe? E o Sr. Fernando o Sr. Fernando, ele não é que ele era mais acessível, assim. Mas eu estou tentando achar algo assim, mas eu não consigo ver só um troço para poder falar. Né? Vamos então, uma alegria. Uma alegria. Eu acho que uma alegria ter saído, ter feito, ter saído com uma amizade que eu saí de lá, sabe? Ter feito um bom trabalho, ter saído lá com a certeza que eu deixei amigos mesmo. Fiz uma quantidade de amizades sinceras que eu tenho certeza que eu deixei lá. Então, quando eu vejo assim, que eu olho para trás, sabe que se olhar para trás e ter certeza que você fez um bom trabalho, você coloca a cabeça no travesseiro, ter certeza que não vai ser... que você tem amigos que te ligam para poder falar que você é bacana, que você tem funcionários que trabalhou com você há tanto tempo, que falam assim, olha, se eu estou hoje fazendo o que eu estou fazendo, eu devo a você. Quer dizer, ter pessoas que acreditou que você podia fazer um bom trabalho. Eu acho que isso é importante, é saber que os donos da empresa hoje me têm em conta, em consideração. Eu acho que isso foi bacana, de saber que eu consegui voltar para casa e estar do jeito que eu queria estar mesmo. A chefe está fazendo barulho. Pô, desculpa. Não, tá, calma, só um minuto, vamos cortar. Tristeza? Tristeza. Deixa eu ver aqui. Tristeza. Não, acho que não tive. Tristezas eu acho que eu não as tive. Saudade. Saudade do ambiente. Saudade do ambiente, do ambiente da convivência. Tenho saudade da convivência. Daquela convivência, de ver as pessoas, de ter contato com aquelas pessoas, que às vezes a distância faz isso. Por que a senhora acha que uma empresa de 100 anos, familiar, está dando certo até hoje?
por estar valorizando as pessoas, eu acho. Por dar importância exatamente está fazendo exatamente o que está fazendo aqui. Por estar passando a história, sabe? Porque ela acha que, por exemplo, eu tive alguém que me ensinou, assim como outro eu ensinei para alguém, e vai ter outros que vai ensinar para alguém. Eu acho que a partir do momento que você não deixe que a história morra assim, que você não deixe que apenas só o conhecimento profissional, que o conhecimento profissional, isso é a coisa mais fácil de você adquirir. Mas o mais importante, que eu conheço, que é a história da empresa, além de ser do conhecimento do que seja feito, mas que a história da empresa seja valorizada, seja levada junto, eu acho que a empresa tem tudo para continuar mais de 100, mais de 200 anos. Enquanto ela valorizar as pessoas que estão com ela, não vai ficar junto, ela não pode esquecer de quem fez a empresa. Se ela não esquecer de quem faz a empresa, esses aí são os mais importantes. E essa empresa ela vai ser feita não é por mim, ela vai ser feita por cada um que chegar lá. Então, quem começou em 1915, quem veio em 60, em 80, quem vai ser lá em 2200, sei lá quem. Mas eu acho que enquanto fizer isso, ela valorizar as pessoas, valorizar a história dela, ela vai durar muito. 13 de junho, como é que eram as festas? Nossa, só faltou meu cheque, né? 13 de junho eram as festas que o pessoal comemorava. Santo Antônio, a Rua de Março, apesar de ser fundada em 15 de janeiro, ela foi comemora-se exatamente com a dupla do Santo Antônio, né? Que é dia 13 de junho. E aí era onde que distribuía os cheques que o pessoal recebia por tempo de trabalho, né? E as festas assim era uma. E aí que vinha a grande vantagem, não era só pelo prêmio também, né? Que o pessoal era a oportunidade de todo mundo reunir. Então aí eles reuniam todo mundo. Então era uma reunião de todos os setores, era a oportunidade de todo mundo conversar, contar todas as histórias de cada um, contar a história de setores, assim, e a gente aí que era o mais bacana, porque vinha tanto as pessoas de que estavam trabalhando, que a gente reencontrar pessoas que trabalhou há muito tempo na Barbosa. Então, assim, essa era a grande festa mesmo, era essa. Você contar, ouvir histórias de todo mundo, porque a festa é assim, o convite vem para os funcionários que estão na ativa, contra os funcionários que saíram da empresa, por estar aposentado, porque resolveram sair para outras empresas também, que isso também, o fato de ter saído não quer dizer que você está abandonando a empresa, às vezes você sai mesmo por algum outro motivo. E aí é bom você reencontrar todo mundo, e quando você reencontra, aí as histórias fluem, e bem. Então essas são as melhores festas, são essas. Obrigado. Quer mandar uma mensagem para os diretores? Primeiro um agradecimento, quero agradecer sinceramente, eu acho que foi um prazer imenso, e assim, eu espero parabenizar a Barbosa Marques pelos 100 anos, e espero, e também a diretoria que é capaz de fazer isso, de essa comemoração. Quero que deseje sinceramente que a empresa, não vou estar aqui, gostaria, eu nem quero estar, porque eu estou tão velho, quero que a empresa fique aí por muitos e muitos anos, que a empresa continue com esse mesmo espírito de acreditar que nas pessoas, de crer que é possível você crescer e também achar que as pessoas podem crescer junto. Eu sou um exemplo de que você pode começar dentro da empresa em um cargo mais inferior e chegar em cima, assim, você pode chegar num cargo no staff mais alto. Então eu acho que você não é preciso você fazer tanto, é questão só de você colocar isso. Então, espero que seja todo mundo, não sei falar muito bem, eu fico meio enrolado assim. É só isso mesmo.
Desculpa, não sei falar direito. Parabéns. Eu fico meio enrolada para falar as coisas. Parece que não, mas sou meio tímida assim. Não parece. Eu sou meio tímida, sou meio. Desculpa aí. Obrigado.